Bacana, bacana, bacana. Bacana. Cadê meu texto? Aqui. Isso. Bacana, bacana. Não, joguei duro errado. Aí, ó. Rapaz, o que eu fui fazer aqui? Aí, ó. Aí, o que eu fui arrumar? Agora tem que entrar aqui, jogar duro. E aqui, tal, tal. Aí clica aqui, tal. Ah, mano. Aí vai, vai abrir de novo. Ah, extravagante dos delegados, rapaz. Ah, eu tava lá na parte especial. Olha só que linda essas questões. Extravagante. Né? A gente resolveu lá no aulão adelante delegado da Bahia, né? Eu tô na questão número 7 aqui. Olha, volta. Joga duro comigo. Deixa eu ir. Professor, adoro que você é todo enrolado na informática aí. Bacana. Eu vou jogar duro com você para dizer o seguinte. Ontem a gente continua, né, a resolução desses exercícios aqui. Esse material, o material do aulão adelante da Bahia, né? Os alunos que fizeram o aulão tem esse material aí. E o que aconteceu? O computador não aguentou a pressão não, né? Vamos ver hoje aí. Eu até achei que tivesse queimado o computador, mas ele voltou para jogar duro. Vamos lá então. Vamos agora voltar aqui para a questão número 7. Antes mesmo, eu queria falar com você o seguinte. Olha, quem vai fazer a inscrição do aulão adelante Legal Rio Grande do Sul, eu vou dar um conselho de amigo. Faça hoje. Por quê? Grande probabilidade amanhã esgotar as inscrições no site. Beleza? Tô sendo sincero. Tá. Delegado de São Paulo, temos vagas ainda. Onde vai ocorrer o aulão adelante Delegado de São Paulo? No Confortável Teatro Brigadeiro. Beleza? Confortável Teatro Brigadeiro. Sem ser essa semana, a outra estaremos lá em São Paulo. Tá. Professor, saiu o edital de delegado de Goiás. Sim, mas eu não vou ficar falando de edital aqui agora, que eu tenho que jogar duro aqui, que tem prova domingo dos meus alunos aí para Rio Grande do Sul. Professor, não, mas eu só quero saber se vai ter aulão adelante. Vai ter aulão adelante. Beleza? Lá, aulão adelante delegado de Goiás. Confirmado. Amanhã, praticamente, eu já passo o local. Beleza? Amanhã, de repente, faço uma live e passo o local. Pessoal, então, beleza? Já falei dos aulões. Vamos voltar agora aqui às questões? Vamos lá? Vamos lá, então. Questão de número 7. Se você falar assim que eu posso jogar duro, que eu posso seguir aqui, aí o que acontece? Aí eu vou, né? Rapaz, essa cadeira aqui lá não tá jogando duro comigo, não. Isso. Guerreiro, me fala o seguinte. Eu posso ir? Sim ou não? Posso ir, sim ou não? Posso chamar no Perceba? Sim ou não? Beleza, né? Vocês estão me ouvindo aí? Tá top? Tá top, né? Tá dando pra ler? Tá dando pra ler. Eu sou na questão número 7. Vamos lá, então. Vamos pra questão número 7. Vamos lá. Olha a Larissa, rapaz. Larissa que me abandonou dos aulões. A Larissa, olha, mandar um beijo pra Larissa, que a Larissa é uma das minhas, das alunas mais antigas que eu tenho aqui no DF, né? Desde a época lá de Copa Café e tal. Larissa, você tá sumida, né? Eu não te vejo nos meus aulões, não te vejo nos aulões em módulo. Tô só te marcando, né? Larissa que vai fazer concurso para delegada federal, né? Mas ela tá muito sumida. Deixa ela. Apareça, né? O prof tem um carinho por você, que iniciou, né, com a gente aí. Beleza? Vamos lá então. A questão número 7. Questão número 7. Uma questão que aborda a jurisprudência, inclusive, né? Caiu inclusive no TJ 2016. Vamos nessa. A anencefalia, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da DPF ajuizada pela Confederação dos Trabalhadores da Saúde, CNTS, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio de Mello, não dispensa autorização judicial prévia ou qualquer outra forma de autorização do Estado para antecipação do parto, implicando um ajustamento dos envolvidos nas condutas descritas pelos artigos 124, né, que é o aborto, o autoaborto, né, o 124, e o 126, né, que é o aborto consentido, né, isso, provocar aborto com consentimento da gestante, com vista da proteção do direito à vida, né, complementando a pergunta aqui. Eu vou te chamar no Perceba e dizer o seguinte: questão está errada.
A questão está errada. A Larissa jogando duro, hein? A questão está errada porque na DPF 54, né, DF, essa DPF foi a plenário no STF no dia 12/4/2012, entendeu o STF que a interrupção da gravidez de feto anencéfalo, né, veja, não há necessidade de autorização judicial. O médico, ele pode realizar o aborto, né, daquele feto anencéfalo, ou seja, aquele feto que não tem atividade encefálica. Deu para entender isso? Isso é muito importante, isso é muito importante. É muito importante porque eu te chamo no Perceba e digo. E por que o STF chegou a essa conclusão? O STF chegou a essa conclusão, primeiro que o STF entendeu o seguinte, que agindo dessa forma, com a permissão da antecipação terapêutica do parto, né, estaria o Estado homenageando, inclusive, a dignidade da pessoa humana, né, na pessoa da mãe, não é isso? Bom, veja, o princípio da autonomia, né, da liberdade, da proteção, da privacidade, da saúde, né? A mãe tem o direito de não ter aquela criança, considerando que ela não tem atividade encefálica. E o grande ponto, a pedra de toque desse julgado, né, a pedra de toque desse julgado, a pedra jurídica, né, a pedra de toque desse julgado, foi na questão que envolve a vida, né, juridicamente falando. Como assim, professor? O STF, ele lançou mão da lei, né, que trata, né, lá do transplante de órgãos e tecidos. Veja que essa lei, ela possibilita o transplante de órgãos e tecidos quando não há o quê? Mais atividade encefálica, ou seja, juridicamente a pessoa, veja que mesmo que ela esteja viva biologicamente, coração batendo, se não tem mais atividade encefálica, juridicamente essa pessoa está morta. E aí vem uma questão muito interessante. Olha que eu posso ter alguém respondendo por homicídio com uma pessoa biologicamente viva, homicídio consumado com a pessoa biologicamente viva, joguei duro com você. Aí, ó. Aí, ó. Como assim, professor? Não entendi. O Tício, ele realizou o disparo de arma de fogo, acertou, né? Atingiu o Mévio foi para o hospital e foi diagnosticada lá aquela morte cerebral. Bacana? E o coração continua batendo. Desde o momento que foi identificada a morte cerebral, o que ocorreu? Juridicamente, você irá visualizar um homicídio consumado. Então, eu tenho um homicídio consumado, né, com uma pessoa biologicamente viva, com o coração batendo. Deu para entender isso? Por quê? Porque juridicamente essa pessoa se encontra morta, né? Porque não tem mais atividade encefálica. Deu para entender isso? Deu para entender? Deu para entender? Se você entendeu, joga aí, né? Se você entendeu, joga aí. É uma questão muito interessante. Então, veja, o STF fala o seguinte, olha, há essa possibilidade, né, desse aborto do feto anencéfalo, considerando que você não tem vida a ser tutelada juridicamente. Olha só como eu vou jogar pesado com você agora. Olha só como eu vou jogar pesadíssimo com você. Eu tenho uma Mévia, ela está grávida, né? Está grávida de um feto anencéfalo, beleza? Esse feto não tem atividade cerebral. Beleza. E aí, ela fala com o Tício, Tício, eu estou grávida, né? Veja, o meu filho, ele não tem uma atividade encefálica. Veja, e então, você pode me ajudar a realizar esse aborto? Eu vou deitar aqui na cama, tá? E você, Tício, pode bater na minha barriga.
Bacana? Então ela deita na cama e o Tício bate na barriga dela. E veja, aí o Tício acaba provocando a morte do feto. Feto anencéfalo. Beleza? A Mévia vai responder no 124 e o Tício vai responder no 126. Sim ou não? Sim ou não? Mévia no autoaborto e o Tício no 126 provocar aborto com consentimento da gestante? E aí? Sim, não e por que não, né? Sim, não e por que não, né? Tem galera falando não, mas não por quê. E aí? E aí? Hã? Não é isso? O delito de aborto, não há necessidade de autorização judicial para o médico praticar esse aborto anencéfalo, já falei. Veja, aí estão chamando de aborto terapêutico. Eu não estou falando que a vida dela está em risco, não estou falando isso, né? Estou perguntando, ela está grávida de um feto anencéfalo, beleza? Ela não foi no médico, não. Ela deitou lá na cama e pediu para o Tício jogar duro. E o Tício foi lá e desferiu, né, alguns socos na barriga da Mévia. Eu pergunto, a Mévia responde no 124, o Tício vai para o 126, considerando que essa decisão do STF, né, possibilitou esse aborto praticado aí pelo médico, veja, sem autorização judicial. Mas o STF, né, entendendo ali que seria o médico. Não é isso? E aí? Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Olha, o delito de aborto, o bem jurídico tutelado não é a vida? Sim ou não? Não é a vida? O delito, o bem jurídico tutelado é a vida. Entenderam ou não? Agora, veja, é aquela vida, né, dentro da visão jurídica. E eu tenho a cessação da vida com a cessação da atividade encefálica. Se o feto já nasceu sem atividade encefálica, não há que se falar de vida, não é isso? De você visualizar uma vida na órbita jurídica. Deu para entender isso? Então, perceba, no que se refere ao delito de aborto, quando se tratar do anencéfalo, eu tenho aí impropriedade absoluta do objeto, crime impossível, joguei duro com você. Ela não vai responder por nada e nem ele, porque o crime seria impossível. Entenderam ou não, links? É isso? Teoria intermediária que trata lá do crime impossível. Isso, né? Veja, eu não tenho vida juridicamente. Entenderam ou não? Veja, o aborto, o bem jurídico tutelado é a vida. A vida na órbita jurídica. Ora, se nasceu sem atividade encefálica, eu tenho aí o que eu vou chamar de natimorto. Já nasceu morto, juridicamente. Então não há que se falar, se ela provocar a morte do feto, né? Esse feto não tem atividade encefálica, não há que se falar em aborto. Entenderam ou não? E isso eu teria um crime impossível, porque eu não tenho vida juridicamente a ser tutelada pelo direito. Olha aí, eu jogando pesado demais com você, e você aí jogando, né? Tentando jogar ela no 124, ele lá no 126. Bacana, tranquilo. E aí, crime impossível aí, é a impropriedade absoluta do objeto, né? Considerando que eu tenho um natimorto. Linkou, né? Monstruosamente. Importante. Tá, vamos então aqui, antes mesmo de avançar para a questão número 8, comentar com vocês acerca da pegadinha, né? Que sempre aparece nessa questão do aborto. Eu já falei para vocês que tem que ficar muito ligado, né? O aluno ele se prende muito a exemplo. Então ele sempre tem aquele exemplo dos namorados, né? Que decidem ir pela prática do aborto. A mulher respondendo no 124 e o homem no 126. Essa é a visão que você tem quando você acaba de ler uma doutrina, né? Vê aquele exemplo, mas você não se liga, né? Como se apresenta aquele contexto fático. Então eu tenho a Mévia, não é isso? A Mévia está grávida e ela decide praticar o aborto junto com Tício.
Bacana, o Tício é o namorado. Tranquilo. Ela falou, Tício, eu tenho que praticar esse aborto aqui, a gente não tem condições de ter essa criança. O Tício, não, vamos dar um jeito. Aí o Tício arrumou lá o denominado Citotec. Aí ele deu o Citotec para a Mévia. E a Mévia foi e tomou o Citotec. E provocou a morte do feto. A Mévia vai responder no 124, sim ou não? Primeira coisa, a Mévia responde no 124, né, que é o autoaborto, né, provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Sim ou não? Ela responde no 124? Beleza, tranquilo. Aí eu te chamo no PC e digo, ela vai responder no 124 e ele vai responder no 126, seria uma exceção pluralista à teoria monista? Não é isso? Seria uma exceção pluralista à teoria monista? Ele respondendo lá no 126? Ora, porque se você for verificar a teoria monista, né, quem de qualquer forma colabora para o crime, responde nas penas daquele crime, na medida da sua culpabilidade, né? É ou não é? Não é isso? Então, veja, ele colaborou, né, para a prática daquele aborto. Eu teria aqui essa exceção, uma exceção pluralista à teoria monista, ele respondendo no 126 e ela no 124, sim ou não? Você já jogou ela no 124. Beleza, ele responde no 126? Sim ou não? Então, guerreiro, veja, aqui a faixa preta total, beleza? Faixa preta total, se liga, essa questão cai direto e tem aluno ainda que erra a questão. Se liga. Vamos lá no 126, pega o seu 126, pega o seu 126, pega o seu 126. Quando você fala assim, professor, eu estou com 126 aqui, porque você tem que estar com o 126 aberto para entender o que eu vou falar. Não adianta eu estar querendo te ensinar, né? Estou te ensinando a jogar duro. Veja as questões da aula adelante, só questões, né? Jogo duro, né, guerreiro? Tá pensando que lá é brincadeira, guerreiro? O aulão adelante hoje é um aulão de referência, porque a gente joga duro demais. Sim, você pegou o 126? Peguei, professor. Vamos lá então. Olha só o que menciona o 26. Provocar aborto com consentimento da gestante. Olha só, quando o Mévio pegou o Citotec, ele deu o Citotec para a Tícia, vamos chamar de Tícia, se eu não chamei agora eu vou chamar. Veja, a Tícia tomou o remédio, eu te pergunto, quem é que está praticando atos executórios? É o Mévio ou é a Tícia? Quem é que está tomando o remédio? É a Tícia? Sim ou não? O Mévio, veja, o Mévio ou a Tícia, né? É o Mévio que está colocando o remédio na boca dela ou ela que está tomando? É a Tícia. Quem está provocando aborto aqui é a Tícia, ela que está tomando. Entenderam ou não? Então veja, aqui no 126, esse namorado, ele só entra no 126 se ele praticar atos executórios. Professor, não entendi. Porque se ele entrega o Citotec para ela e ela toma, ele não pratica atos executórios. Entenderam ou não? Ele pratica um ato acessório. Não é isso? Então veja, aqui ele é partícipe. Então cuidado que se ele só auxilia e ela que provoca o aborto, ele vai responder junto com ela lá no 124. Ele na figura de partícipe e ela de autora. Aí tá lá você que é faixa branca total, né, que nunca teve maldade nessa questão, jogando o cara lá no 126 quando ele pratica ato acessório. Cuidado, filho. Cuidado. Ele e ela lá no 124, beleza? Ela autora, ele partícipe. Os dois lá no 124. Você não vai jogar esse cara no 126. Professor, mas olha só, joga duro comigo. Vou jogar duro com você. Joga duro comigo, porque eu quero saber então, quando é que eu vou jogar esse cara no 126? Então, é como eu falei com você. Veja que você vai jogar esse namorado no 126 quando ele praticar atos executórios. Professor, então dá um exemplo. O que eu gosto desses exemplos que você dá aí, que porra, aí eu consegui entender, entendeu? Eu gosto desses exemplos aí. Não, beleza. Então veja, ele arrumou o Citotec para ela, beleza? Ela falou assim, ai amor, vamos matar nosso filho, né? Aí ele falou, ai, mas eu estou sem coragem de tomar esse remédio. Aí ela, não, mas você tem que tomar, eu vou abrir a boca, coloca na minha boca, amor. Aí ele coloca na boca dela. Então, quando ele coloca na boca dela, ele pratica atos executórios. Isso, colocando na boquinha dela o remédio. Aí ele pratica atos executórios. Aí sim. Aí ele no 126
ela no 124. Deu para entender isso? Por exemplo, é o exemplo que você tem lá da doutrina, né? A mulher deita na cama e o namorado bate na barriga da mulher, ele praticando atos executórios, não é isso? A mulher coloca lá o braço, ele vai dar uma injeção nela, né? Veja, ele praticando atos executórios. Então, cuidado. Se ele pratica ato acessório, como ele dá o abortivo e ela que toma, ela que acaba ingerindo, veja que em pratica atos executórios é ela e não ele. Então, ela no 124 e ele como partícipe no 124 junto com ela, mas ela autora e ele partícipe. Beleza? Você só vai visualizar essa exceção pluralista à teoria monista. Veja, a mulher respondendo no 124, né, e o homem, nesse caso, respondendo no 126, quando ele praticar atos executórios. Não dá mole. Beleza? Adoram colocar essa questão, o cara dando um abortivo, a mulher tomando, e o examinador joga a mulher no 124 e o cara no 126, e você marcando igual um bobão. Porque você viu na doutrina. Mas quando você viu na doutrina, você não se ligou que lá na doutrina o cara estava praticando atos executórios. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado aí, tá? Vamos aí então dar mais uma avançada. Veja que é importante ainda quando a gente trata lá do aborto, porque aquela pessoa que só, presta atenção, uma coisa é você dar o abortivo para uma determinada pessoa. Você tá aí, veja, né? Veja, uma participação, um auxílio, né? Isso é uma situação. Outra situação é você anunciar. Aí, Citotec, serve para um aborto. Olha aí o Citotec, né? Aí, filho, se você só anuncia, você vai responder pela contravenção penal lá do artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Entenderam ou não? Isso, anúncio de medicamentos abortivos, né? Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar o aborto. Artigo 20 da Lei de Contravenções Penais. Veja, uma coisa é ele anunciar, outra coisa é ele entregar. Se ele entrega, aí está praticando um ato acessório, não é isso? Aí ele é partícipe. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Bacana. É importante ainda quando a gente trata do aborto, e aí, né? Visualizar a possibilidade das hipóteses que o aborto é permitido, não é isso? A primeira situação, eu tenho lá no 128, inciso 1, né? Que é o chamado aborto necessário, o aborto terapêutico. Né? Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, veja, o médico ele pode praticar esse aborto, não é isso? Para salvar a vida da gestante, porque não tem um outro meio, né? É o chamado aborto necessário ou terapêutico. E aí, tem uma questão muito interessante, porque te chamo no perceba e digo outra vez. Agora, o médico, ele pratica o aborto, veja, considerando, né, que esse aborto foi um aborto decorrente de um crime sexual, não é isso? Veja, de um crime, ou no caso do aborto resultante de estupro. Né? Então, perceba, esse aborto em que o médico pratica, né, o aborto resultante de estupro, é também chamado de aborto humanitário, aborto sentimental, aborto ético ou piedoso. É importante você se ligar no seguinte, veja que tanto no inciso 1 como no inciso 2, não há necessidade, né, de autorização judicial. No inciso 1, você tem já excludente, né? Você já visualiza. Lá no inciso 2, a própria lei também menciona, né? Cria um contexto de excludente de licitude aqui também. Beleza? Tranquilo? Bacana? Tranquilo? Tá. Importante você saber que o médico, quando ele pratica esse aborto sentimental, ético, piedoso, humanitário, não há necessidade aí de autorização judicial. Então eu tenho a Tícia, e ela chegou lá no consultório do médico e falou que estava grávida. E falou para o médico que essa gravidez era decorrente de estupro. Aí o médico, induzido a erro, foi lá e praticou o aborto. Eu estou falando que ele foi induzido a erro porque era caô da Tícia. Aquela gravidez não foi decorrente de estupro. Entenderam ou não? Ela inventou essa história, veja, induziu esse médico a erro e o médico praticou o estupro, o aborto.
beleza? E o médico praticou o aborto, porque o médico pensava que aquele aborto era decorrente, que aquela gravidez, pelo amor de Deus, vamos lá, de novo. O médico, né, achava que aquela gravidez era decorrente de estupro, beleza? O médico achava que aquela gravidez era decorrente de estupro, que a Tícia chegou lá, contou toda essa história aí. Bem, a Tícia vai responder por qual crime? A Tícia vai responder por qual crime? A Tícia vai responder por qual crime? A Tícia vai responder por autoaborto? Veja, o autoaborto, se você for lá ver no 124, menciona, né? Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Ela provocou aborto em si própria? Ela deu soco na barriga dela, por exemplo? Ou ela consentiu para que o médico provocasse o aborto nela? O médico tinha vontade e aí ela consentiu com isso? A situação é essa? Então veja, você vai ter uma dificuldade de jogar lá no 124. Essa dificuldade que você vai ter é uma dificuldade aparente. Aparente por quê? Porque você tem que conhecer a teoria do erro, né? Tem que se ligar. Teoria do erro. Isso, a pegada é de monstro total, né? Aqui não tem básico não, guerreiro. Aqui não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito não. A pegada aqui é de monstro total. Não é isso? Aqui é para desvendar. É para jogar pesado. Teoria do erro. Vem cá. Será que ela induziu? Terceiro erro. Olha eu jogando duro com você. Olha eu jogando duro com você. Eu estou perguntando se ela induziu o terceiro erro. Induziu? Induziu? Veja, o Código Penal prevê lá a figura, né? Veja, do erro, né? Daquele terceiro que acaba sendo induzido a erro, o Código Penal previu. Tem a previsão lá? Hein? E aí, quando eu tenho lá o erro determinado por terceiro, o que acontece quando eu tenho um erro determinado por terceiro? Já matou, guerreiro? Já matou? A figura do erro determinado por terceiro, né, prevista lá no artigo 20, parágrafo 2º. Menciona o 20, parágrafo 2º. Responde pelo crime o terceiro que determina o erro. Ela vai responder pelo crime. E veja que isso, né? Exatamente, né? Eu tenho aí a denominada autoria imediata. Autoria imediata. É como se o médico fosse um instrumento. É como se o médico fosse um segmento de madeira e ela estivesse batendo na própria barriga. Entenderam ou não? Ela vai responder pelo autoaborto no 124. Professor, e o médico? Vamos lá então. O médico erra na existência, no limite da norma, ou o médico erra no contexto fático? Vambora. Vambora. O erro incide no contexto fático ou o erro incide na existência, no limite de uma norma? O erro incide no contexto fático. Se o erro incide no contexto fático, o erro é de tipo ou de proibição? Entendeu, guerreiro? Tu tem que começar a jogar pesado. Se o erro incide no contexto fático, o erro é de tipo ou de proibição? Tá pesada a live. Né? Se o erro incide no contexto fático, o erro é de tipo. Já que o erro é de tipo, eu te chamo no percebo e digo, o erro de tipo, ele pode ser vencível ou invencível. Aqui na situação, rapaz, a Tícia chegou lá, falou que tinha sido vítima de estupro, que tinha engravidado, beleza? Inclusive, ela até arrumou uma ocorrência policial aí, sabe? Ela inventou uma ocorrência policial na mão dela lá, o médico, né, era tão parecido com a ocorrência da polícia, né? E ela, né, falou, não, beleza. Veja, o médico acabou agindo em erro de tipo invencível. Invencível, não tinha como ele saber. Beleza? Tranquilo. O erro de tipo invencível, guerreiro, exclui o quê? O erro de tipo invencível exclui o quê? Exclui o dolo e a culpa. Se não há dolo e culpa, não é isso? Para o médico eu tenho o quê? A tipicidade do fato. Né? Se não há dolo e culpa, eu tenho aí a tipicidade do fato. Entenderam ou não? Bacana, né? O médico não vai responder por nada, beleza? O médico não vai responder por nada, né? Tranquilo? Bacana, isso, né? Exatamente. É importante você saber, então, que esse erro ele poderia ser vencível. Vamos supor que ela chegou lá com uma história meio, sabe? Uma história meio que não estava muito redondinha. E o médico, né, ele, né, teria que ficar mais atento a essa história dela, né? Chegou lá, contou uma história meio que o médico... se o médico fosse mais atento, o médico ia descobrir
que ela estava contando uma mentira. Entenderam? Mas o médico acabou realizando o aborto. O médico está em erro? Está em erro, mas esse erro ele poderia ser vencível. Se esse erro é vencível, eu te pergunto, exclui o dolo? Sim ou não? Veja, eu estou tentando ver onde é que eu vou jogar esse médico. Exclui o dolo, sim ou não? O erro agora é vencível, guerreiro. Exclui o dolo, sim ou não? Vamos lá, guerreiro. Sim, sim. Tá. O erro de tipo vencível exclui o dolo, mas o agente pode responder a título de culpa. Eu te pergunto, tem aborto culposo? Tem aborto culposo? Joga pesado. Joga pesado. Tem aborto culposo? Isso. Tem aborto culposo? Não. Então o médico, mesmo que o erro de tipo fosse vencível, não vai responder porque não tem um aborto na modalidade culposa. Aí com revestimento, né? De uma conduta culposa. Olha aí, você jogando duro com o médico, seja no erro vencível ou invencível. Entenderam ou não? Bacana, né? Bacana. Isso, né? Isso. Eu não tenho lá a previsão do aborto culposo. Entenderam? Então esse erro que ela induziu o médico, seja um erro de tipo vencível ou invencível, esse médico acaba não respondendo. Deu para você entender? Isso, bacana. Agora, você sabe o que aconteceu? Quando ela chegou lá com essa história, essa história lá pro médico, eu tenho que dizer para você o seguinte: esse médico ele já era doido para praticar um aborto. Ele era doidinho para praticar um aborto. Ela chegou com essa história meio conversa fiada lá. E ele sentiu, ele sabia que era mentira. Ele sabia que era mentira. E já que ela chegou com essa história, essa conversa fiada, ele sabia que era mentira. Ele falou: vou aproveitar, vou praticar aqui um aborto, né? Eu sei que esse aí é caô que ela está contando, mas praticar aqui um aborto. Aí ele praticou o aborto. Entenderam ou não? Eu te digo agora, ela vai responder aonde? Ela no 124, né? E ele agora no 126. Beleza? Ele no 126. Por quê? Porque agora ele não está em erro. Se ele sabe que ela está mentindo, não há que se falar em erro. Entenderam ou não? Ele no 126, ela no 124. Né? Ele provocando o aborto e ela consentindo. Né? Ele provocando o aborto com consentimento e ela consentindo com a prática desse aborto. Deu para entender? Bacana? Tranquilo? Né? Então, tem que ficar ligado aí, né? Tem que ficar ligado. Fica ligado também quando trata lá do parágrafo único, né? Lá no 126, parágrafo único, né? Veja que se a gestante, ela dá o consentimento, mas ela não é maior de 14 anos, veja, ou alienada mental, débil mental, veja que esse consentimento e nada é a mesma coisa. Então, se há o consentimento de uma gestante, né, e ela não é maior de 14 anos, eu tenho aqui, na verdade, o aborto sem consentimento. Beleza? O aborto sem consentimento, né? Aí, quando há essa situação, o médico, o autor, né? O autor, ele vai responder lá no 125, como se fosse aborto sem consentimento, entendeu? Então fica ligado, né? Parágrafo único aí, tá? Para fechar aqui, para a gente sair desse aborto, né? Eu vou jogar duro com você porque eu tenho que falar aqui do aborto até o 3º mês de vida, porque a pegada aqui é de monstro total e a gente só bate nas novidades, né? Só bate no que cai. Aí você pergunta: pô, professor, como é que você acerta as questões no aulão? Eu só estou batendo no que cai, né? Veja, o aborto até o 3º mês de vida, de gravidez, né? Isso que eu queria falar. Eu vou chamar no PSIBA porque a primeira turma do STF, no HC 124306, entenderam ou não? Julgamento foi em 29/11/2016, informativo 849. A primeira turma entendeu, né? Na possibilidade do aborto até o 3º mês de gestação. Bacana, primeira turma. Uma coisa importante, essa decisão não é uma decisão pacificada no STF não, hein? Tá? Isso é uma decisão da primeira turma, tá? Não é uma decisão de plenário, né? Não está pacificada em sede de STF. Então é muito complicado na prova se falar, segundo o STF é possível o aborto até o 3º mês de gestação. Meio complicado, né? Porque você não tem essa decisão pacificada ainda. Beleza? Mas, né, você tem uma decisão da primeira turma nesse sentido aí. Tranquilo? Bacana. Vamos então avançar, né? Vamos avançar. Rapaz, veja como eu tô quebrando o galho de vocês, porque no aulão eu não tenho como perder meia hora numa questão, entenderam ou não? No aulão o jogo é pesado demais. Ih, essa questão é show de bola. Vamos aqui então
Professor, o jogo foi pesado. Vocês gostaram aí desse comentário aí do aborto? Deu pra gente jogar duro aí, né? Porque, veja, o básico você sabe. Aí cai uma questão dessa, né, envolvendo o aborto, né, em que o autor pratica ato acessório ou uma pessoa induzida a erro, né, e pede para você tipificar a conduta, e você está em né, sem saber para onde ir. Beleza? Você tem que conhecer. Vamos lá então para a questão número 8. Isso, né? Vamos lá para a questão número 8. O aulão adelante, a pegada é essa. Agora veja, o aluno que faz um aulão desse, né, tem essas explicações, depois a gente trabalha aqui na live com mais tranquilidade, o aluno que cresce demais. Ele cresce demais. Vamos lá então? Vamos lá, né? Vamos lá. Questão número 8. Mévio, artista circense e experiente, atirador de facas, durante o espetáculo, lançou uma faca em direção a Caio, seu companheiro de espetáculo, acreditando que com sua habilidade evitaria qualquer lesão ao seu companheiro. Porém, Caio foi atingido e consequentemente lesionado, resultando em notória cicatriz em sua face, deformidade permanente. Olha aí, rapaz. Diante do caso concreto, Mévio deve responder por lesão corporal gravíssima. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 4. E aí? E aí, o Mévio tá com exercício arbitrário da profissão, o que é isso, né? Questão show de bola, né? Questão show de bola. Primeira coisa que você tem que entender aqui, que eu tenho um contexto de culpa consciente ou inconsciente? Eu tenho um contexto de culpa consciente ou inconsciente? A questão é pesadíssima. Eu tenho um contexto de culpa consciente, né? A chamada culpa com previsão. Não é isso? Culpa com previsão. Veja que na culpa consciente, né, eu tenho a previsibilidade objetiva, né, aquela previsibilidade do homem médio, e o agente ele realiza a previsão, porém ele não aceita o resultado. Como assim, professor? O Mévio, ele sabe que se ele atirar a faca, ele pode atingir o companheiro dele. Olha ele realizando uma previsão. Veja, você concorda comigo que na visão do homem médio, na nossa visão, dá para você entender que se eu jogar uma faca em uma pessoa, né, dá para você entender que essa pessoa ela pode ser atingida, sim ou não, né? Veja, se você entende isso é porque eu tenho a chamada previsibilidade objetiva, previsibilidade do homem médio. Agora, no caso concreto do Mévio, tá? Eu tenho a previsibilidade objetiva? Tenho. E o Mévio, ele realizou essa previsão? Sim ou não? Sim. Ele sabe, né? Veja, ele sabe que ele pode acertar uma pessoa, né? Veja, se ele realizando um lançamento de facas. Mas, eu te chamo, não perceba, mas ele acredita na habilidade dele, que ele, com a sua habilidade, vai evitar aquele resultado. Eu tenho a chamada culpa consciente, beleza? Culpa consciente, a chamada culpa com previsão. Coloca aí, né? Culpa consciente e a chamada culpa com previsão. Lá no outro giro, eu tenho a chamada culpa inconsciente. A culpa inconsciente, o resultado, veja, há também a previsibilidade objetiva do resultado, mas o agente não prevê o resultado, ou seja, eu tenho a ausência de previsão. Professor, não entendi. O Tício, ele agora está conduzindo um veículo automotor dele e veja, e ele vai e olha no celular. Tá lá no Zap. Tu acredita nisso? Professor, mas tem previsibilidade objetiva? Vem cá. Será que o homem médio, né, você, será que a gente sabe que uma pessoa que está dirigindo um veículo automotor, se ela ficar no Zap, ela pode provocar um acidente? Você? Beleza? Professor, sim. Então, aí tem previsibilidade objetiva. Agora, vamos no caso dele. Primeira coisa, tem previsibilidade objetiva? Tem. Agora, ele realizou essa previsão?
ele não realizou essa previsão, tá certo? Veja que ele não raciocinou que ele poderia evitar um resultado, ele nem não fez nada disso, né? Ele está ali no celular e tal, e não realizou a previsão, entendeu não? Então tem a chamada culpa inconsciente, né? Essa culpa inconsciente, né? É o que a gente vê sempre, é a culpa inconsciente, previsibilidade objetiva e ausência de previsão. Deu para entender? A diferença entre a culpa consciente, né, que é a culpa com previsão, e o dolo eventual, é que no dolo eventual, né, o resultado também é previsto e o agente ele aceita o resultado. Entenderam ou não? Lá na culpa consciente, o resultado também é previsto, mas o agente não aceita o resultado. Ele entende que com sua habilidade irá evitar o resultado. Beleza? Tranquilo. Então tá, professor. É interessante, né? Então, se a culpa aqui é uma culpa consciente, isso. Esse crime aqui é um crime culposo, né? Então, guerreiro, eu te pergunto, o Tício ele vai responder pela lesão corporal gravíssima? Porque, veja, querendo ou não, ele acabou provocando uma notória cicatriz na face da vítima. Uma deformidade permanente. Entenderam ou não? Eu tenho lesão corporal gravíssima? Professor, mas eu estou olhando aqui o 129, parágrafo 2º, inciso 4. Fala aqui da deformidade permanente. E aí? E aí? Aí o guerreiro está escrevendo uma coisa técnica, né? Não escreve isso não, guerreiro. Que, como é que é? Como é que é? Não sei o que, F, não sei o que. Isso aí não é adelante não, tá? Alguns professores ensinam assim, eu discordo. Não gosto disso. Isso é falta de técnica, né? A diferença, isso aí não escreve isso, né? Vai ganhar um Zuki bloqueio. Aqui eu só quero técnicos, né? Nada de famoso, não sei o que. Isso aí é, né? Eu não falei, eu falei isso? Eu coloquei esse palavrão aí para explicar para vocês? Eu não gosto desse macete, acho um macete atécnico, tá certo? E é um macete que não joga duro. Porque chega lá na prova oral, que você tem que falar em relação à previsibilidade objetiva, não é isso? Você não tem vocabulário, aí você vai falar isso para o examinador? Quando ele te perguntar a diferença entre culpa consciente e dolo eventual, você tem que ser técnico. Entenderam ou não? Agora aí, beleza. Isso, vamos voltar para cá. Eu estou esperando a sua tipificação. Ele vai responder no 129, parágrafo 2º, inciso 4. Bacana, né? Esse guerreiro ele joga muito duro demais. Veja, ele adelante focado, porque veja, dentro da nobreza dele, dentro da humildade dele, ele já pediu desculpa, porque ele sabe que tem que jogar duro, né? Marcou ponto comigo. Dentro da humildade ele falou, o professor chamou minha atenção, porque eu não posso ficar com esses macetes que eu não posso usar, veja, em sede de prova, seja prova discursiva, seja prova oral. Eu tenho que aprender, eu tenho que ser técnico. Ele está querendo me ajudar. Então eu não vou mais cair nesses macetes desses professores que ensinam dessa forma, porque eu sou adelante. E ele já não está me fazendo uma pergunta aí, se o cara vai responder lá no 129, parágrafo 2º, inciso 4. E eu tenho que responder, né? E eu tenho que já começar a raciocinar aqui. Porque, veja, já está com 40 minutos de aula, numa terceira questão, fazendo links, me ajudando, abrindo minha cabeça aqui, né? Chegou da delegacia cansado, tá aí jogando duro comigo, tá me ajudando aqui, né? Isso de coração. Vem cá, guerreiro, vem cá. Deixa eu te dar um bisu. Cuidado. Cuidado por quê, professor? Cuidado porque te chamo no perceba e digo. Veja que no 129, no parágrafo 1º, eu tenho, né, a lesão corporal grave. E no parágrafo 2º, eu tenho a lesão corporal gravíssima. E realmente, lá no 129, parágrafo 2º, inciso 4, eu tenho a lesão corporal gravíssima decorrente da deformidade permanente. É aquela situação em que o agente joga uma faca, né, e provoca uma cicatriz na vítima, uma cicatriz notória. Mas eu tenho que te chamar no perceba e dizer o seguinte, questão monstra que eu aprontei no aulão. As qualificadoras não se aplicam à conduta culposa, eu joguei duro com você demais. Entenderam ou não? Entendeu? Professor, isso. Se a lesão ela decorre de culpa, o agente não responde... se a lesão, veja, o agente não vai responder por lesão corporal
lesão corporal grave ou gravíssima. Porque a conduta é culposa. Ele só responde para lesão corporal grave ou gravíssima se a conduta é dolosa. Eu montei um esquema, joguei aqui uma culpa consciente, não é isso? Então, se você tivesse ligado, você já ia entender que a conduta é culposa. Então, se a conduta é culposa, mesmo que venha a ocorrer a deformidade permanente, não há que se falar em lesão corporal gravíssima. Porque a lesão corporal gravíssima decorre de uma conduta dolosa. Olha aí, você crescendo. Então se liga, né? O examinador joga um contexto de lesão corporal. Ele coloca lá, por exemplo, que a vítima perdeu um dos órgãos, não é isso? Órgãos duplos, né? Aí você vai ficar doidinho, né? Acertou um olho, conseguiu enxergar com o outro. Ele joga certinho lá para você, né? Uma lesão corporal, veja... grave, né? Atingindo um dos órgãos, coloca lá bonitinho, né? E você vai igual um foguete, bum! Vai sozinho, né? Aí depois tá lá o gabarito, mas por quê? Olha, ele perdeu um dos órgãos, por que não é grave? Guerreiro, porque a conduta, a lesão corporal decorreu de culpa. E quando decorre de culpa, você não há que se falar em qualificadora da lesão corporal grave ou gravíssima. Entendeu? Então, se eu estou aqui manuseando minha arma de fogo, a arma de fogo acabou realizando um disparo acidental e aí acabou atingindo o olho de um amigo meu. Um exemplo. Beleza? Ou o olho de uma pessoa que estava ao meu lado. Eu vou responder por lesão corporal grave? Não. Professor, mas atingiu? Né? Veja, não vou responder por quê? Porque minha conduta é culposa. Beleza? A pegada é de monstro total. Já que eu falei, agora é link. Deu para entender? Fechei a questão aqui? Questão errada, porque decorre de culpa. Se fosse uma conduta dolosa, ele tivesse a intenção realmente de acertar a vítima, veja, aí dependendo do contexto, você poderia até raciocinar com homicídio doloso com dolo eventual, né? Tentativa de homicídio com dolo eventual, né? Você lança uma faca no rosto de uma pessoa, meio complicado. Beleza? Deu para entender ou não? Poderia até pensar nessa questão. Mas, fugindo a isso, se você vislumbrar uma conduta dolosa, né? Aquele namorado, sabe aquele namorado que adora olhar zap? Então, aquele namorado que adora olhar zap, aí o que ele fez? Ele pegou e olhou o zap da namorada. Curioso. Já falei para eles. Adelante não é curioso. Quer ficar olhando? Bem, celular é particular, mas gosta de ficar olhando. Aí olhou lá, só porque a menina tava conversando com um amigo dela, sabe? Aquelas conversas. Aí ele pegou um ácido e jogou na namorada. E aí acertou aqui, né, a face da namorada, provocando uma notória lesão. É até bom porque eu já puxei no link e eu tenho que dizer. Essa lesão, né, que provocada pelo ácido, né, e aí ocorreu uma deformidade permanente, ela recebe o nome. Eu tenho a denominada vitriolagem, joga aí, guerreiro. Lesão corporal provocada por ácido, vitriolagem. Joga aí, guerreiro. Lesão corporal provocada por ácido. Coloca aí, vitriolagem. Coloca aí, guerreiro. Isso, né? Bacana. Professor, então nessa situação, a lesão corporal seria gravíssima. Isso, lesão corporal aí seria gravíssima. Mas agora ele tem dolo. Entenderam ou não? Bacana, agora ele tem dolo. Tranquilo? Bacana, né? Bacana. Vamos lá, né? Vamos lá. Tá. Em relação a essa lesão corporal que provoca deformidade permanente, é bom você saber, né? Julgado o STJ acerca disso. Para o STJ, se a vítima ela realiza um procedimento cirúrgico posterior e tem êxito, né? Veja, eliminando ou reduzindo essa cicatriz, para o STJ não há que se falar em afastamento da qualificadora. O agente continua respondendo. Beleza ou não? Pegada de monstro total no HC 306-677 Rio de Janeiro, né? 19/5/2015. Aí eu linkei, já que eu estou falando de lesão corporal, eu tenho que linkar ainda para falar de um outro posicionamento do STJ, né? Para o STJ, a lesão corporal que provoca na vítima perda de 2 dentes tem natureza de lesão corporal grave. Se liga aí. Para o STJ, a lesão corporal que provoca na vítima perda de 2 dentes tem natureza de lesão grave. Entenderam ou não? E não gravíssima.
Beleza? Entendimento do STJ com essa pegada na sexta turma do STJ, tá? Recurso especial 1620, 158, Rio de Janeiro, 13 de 9 de 2016. Veja, o STJ, inclusive, nesse julgado, ele mencionou o seguinte: a perda de 2 dentes pode até gerar uma debilidade permanente, né? A debilidade permanente. Por isso que ele fala, ele colocou lá na debilidade permanente. Ou seja, uma dificuldade maior da mastigação, mas não configura deformidade. A perda de 2 dentes configura uma debilidade, não deformidade. Beleza? Para o STJ. Então, se há uma perda de 2 dentes, você não tem que jogar o cara lá na gravíssima, entendendo que é uma deformidade, não. Beleza? Tranquilo? Isso, né? Bacana. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá, outra questão que vai cair na sua prova, já que a gente está batendo aqui em cima da lesão corporal, e o jogo tá pesado demais, que já vai dar 1 hora de live. Rapaz, eu pensei que eu fosse conseguir fechar aqui hoje, né? Mas vamos caminhar, vamos caminhar. É importante você saber que há uma alteração muito importante, né? Quando a lesão corporal for praticada contra a autoridade ou agente descrito lá no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, né? Os integrantes do sistema prisional, da Força Nacional, enfim, da Força Nacional de Segurança Pública, né? No exercício da função e decorrência dela. E ainda, ó, contra o seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo até o 3º grau, em razão dessa função. Ou seja, o que você tem que se ligar aí? Né? Calma, né, guerreiro? Não é o policídio. O policídio é quando ocorre a morte. Aqui eu tenho uma lesão corporal funcional. Joga duro. Eu chamo de lesão corporal funcional. A lesão corporal funcional, se liga, a pena é aumentada de 1 a 2 terços, se liga. E sempre lembrando que se a lesão corporal funcional ela é gravíssima, vai entrar lá, é considerado o quê? Crime hediondo. Entenderam ou não? Então, lá na lei de crimes hediondos, quando essa lesão corporal funcional é gravíssima, é considerado crime hediondo. Aí o examinador vai lá e vai dizer o seguinte: configura crime hediondo a lesão corporal a lesão corporal grave em face de autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal. Aí você ganha na cabeça. Por quê? Porque na lei de crimes hediondos está lá, gravíssima, ou seja, faz referência ao parágrafo 2º, e não grave. Deu para entender? E aqui você fica ligado. Por quê? Porque se a lesão recai nessas pessoas que eu mencionei agora, a pena é aumentada de 1 a 2 terços. Deu para entender? Então fica esperto, né? Se for gravíssima, caracteriza lá crime hediondo. Beleza? Tranquilo, 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 né? Tranquilo. Se liga também lá em violência doméstica, né? No 129, parágrafo 9º, veja aí, pena de detenção de 3 meses a 3 anos. Então, se há uma lesão corporal no âmbito doméstico, é muito importante isso aqui, guerreiro. É muito importante, porque, veja, o 129, parágrafo 9 menciona: essa lesão praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo um agente de relações domésticas de coabitação e hospitalidade. Eu tenho a Tícia, rapaz, ela deu um pau no Mévio, tu acredita? Ela deu um pau no Mévio, brother. O Mévio é companheiro dela. Aí a Tícia foi levada para a delegacia. O delegado vai lavrar termo circunstanciado? O delegado vai lavrar termo circunstanciado? A Tícia deu um pau no Mévio. A Tícia é companheira do Mévio. O delegado vai lavrar um termo circunstanciado? Sim ou não? Sim ou não? Não. O delegado não vai lavrar o termo circunstanciado. Professor, é porque não cabe na 9.099, né? Na Maria da Penha. Guerreiro, vem cá. O fundamento não é esse. Mas como não, professor? Porque é o homem que é vítima. Entenderam ou não? Não estou aqui falando nem transexual, não. Estou falando homem mesmo. O homem que é vítima. Se o homem é vítima, não há que se falar em Lei Maria da Penha. Professor, então, mas por que o delegado não vai lavrar o auto de... Por que o delegado não vai poder lavrar um TC? Por causa da pena, guerreiro. A pena é de 3 meses a 3 anos. Independente se no polo passivo está a mulher ou o homem. Isso quer dizer o seguinte, que a mulher ela pode ser presa em flagrante. A mulher que agride o homem pode ser presa em flagrante, praticando lesão corporal. Mas vem cá, calma, calma. Então, professor, então o delegado já vai lavrar o flagrante? Calma, filho, calma, calma. Eu estou falando que ela pode ser presa em flagrante, pela lesão corporal. Por quê? Porque não vai poder lavrar o termo circunstanciado. Agora eu estou falando a você que pode. Mas, professor, calma. Se liga.
É um homem que está no polo passivo? É. Se é um homem que está no polo passivo, não há que se falar em Lei Maria da Penha. Sem viajar, é transexual. Estou falando homem, homem. Beleza? Não, beleza, não vou viajar não. Tranquilo. Se não há que se falar em Lei Maria da Penha e eu tenho uma lesão corporal, essa lesão corporal, a ação penal pública condicionada ou incondicionada? Aí eu te pergunto. Não, professor, incondicionada. Como incondicionada, filho? Incondicionada é a lesão corporal praticada em face da mulher no âmbito doméstico. A lesão corporal será incondicionada. Você até tem súmula. E quando for um homem, a lesão corporal é condicionada. Ah, então o delegado, ele vai lavrar o auto de prisão em flagrante? Presidir, né? Porque quem lavra é o escrivão, né, professor? Isso aí. Ele vai presidir o auto de prisão em flagrante? Vai, mas veja, depende de uma condição de procedibilidade. Como assim, professor? O delegado vai chegar para o marido e vai perguntar assim, vem cá, você quer que ela seja presa? O delegado depende da manifestação de vontade dele, entendeu ou não? Aí ele representa, aí sim o delegado vai lavrar, vai presidir o auto de prisão em flagrante. Deu para entender isso? Se ligou que a mulher pode ser presa em flagrante, se ligou que a mulher pode ser presa em flagrante porque a pena lá da lesão corporal é de 3 meses a 3 anos, sai daquele conceito de menor potencial ofensivo, não há que se falar em Lei 9.099. Se ligou que, muito embora há o afastamento da Lei 9.099, eu não tenho aqui um contexto de Maria da Penha. Se ligou que a lesão corporal aqui, a ação penal vai ser pública condicionada à representação. Se ligou que o delegado, para lavrar esse auto de prisão em flagrante, o delegado demanda de representação da vítima. Se ligou que logo após que o delegado lavrar esse auto de prisão em flagrante, né? Presidir esse auto de prisão em flagrante, se ligou que o delegado tem que tomar logo uma outra ação. Qual seja? A pena é de quanto, guerreiro? 3 meses a 3 anos, professor. Artigo 322 do Código de Processo Penal. Tem que andar na cabeça do delegado direto. Ah, você está falando que o delegado vai poder arbitrar fiança, né, professor? Exatamente, filho. Entenderam ou não? Então se liga numa questão de prova. Se liga sempre quando for uma situação que o examinador está pedindo que você venha a presidir um auto de prisão em flagrante. Se liga sempre. Primeiro, se liga se é um crime que demanda condição de procedibilidade. Entenderam ou não? Porque se você lavra um auto de prisão em flagrante num crime que demanda condição de procedibilidade e você não tem essa manifestação de vontade da vítima, esse flagrante é ilegal, esse flagrante demanda relaxamento. Entenderam ou não? Então, primeira coisa, se liga se há necessidade de representação ou requerimento, dependendo se é um crime de ação penal privada, requerimento, ou se é um crime de ação penal pública condicionada à representação, beleza? E logo após, você tem que se ligar se esse crime, a pena não é superior a 4. Porque se a pena não é superior a 4 anos, o delegado vai poder lavrar, vai poder arbitrar a fiança. Entendeu? E aí pode acontecer uma coisa muito interessante. Qual, professor? Então, aí a Mévia, ela deu um pau, sabe, no Tício. Beleza? Deu um pau no Tício. Aí foi lá pra delegacia e tal. Aí o delegado perguntou ao Tício, olha, o Tício representou. Né? O Tício representou. E aí o delegado realizou a prisão da Mévia, porque, veja, a pena é de 3 meses a 3 anos. Rapaz, aí na hora que o Tício foi sair da delegacia, o Tício chegou lá fora e falou, caramba, que saudade da Mévia. Rapaz, eu não vou dormir sozinho nesse frio. O Tício foi lá, sacou o dinheiro, pagou a fiança, saíram abraçados da delegacia. Professor, a vítima pode pagar a fiança? Pode. Pode. Ela não é impedida de pagar a fiança, não. Se ela quiser pagar a fiança, ela paga. Quer dizer, mas vem cá, professor. Caramba, deixa eu raciocinar aqui o inverso disso. Raciocina. Vamos agora colocar uma situação de Maria da Penha? Vamos. Então tá, vamos lá. Então, olha só. O homem agrediu a mulher, isso. Aí ele foi preso em flagrante, isso. Porque a ação penal incondicionada, pública incondicionada, isso. Aí a mulher foi pra casa, professor, foi. Ela sentiu saudade dele, sentiu. Aí ela voltou na delegacia. Professor, ela voltou com dinheiro. Ela pode pagar a fiança? Pode, filho. E aí eles saíram abraçados? Pode. O senhor já viu isso acontecer? Diversas vezes. Entenderam ou não? Então, não é porque é vítima que ela não pode pagar a fiança de uma prisão de um autor. Entenderam ou não? Que a agrediu. Entenderam? Então, né, não há vedação na lei. Beleza? Vambora. Uma questão número 9, né? Pegada tá firme hoje, né? Deu para entender aí? Deu para fazer uma revisão? Deu para fazer uma revisão? Vamos para a questão número 9. Rapaz, vamos lá, né? Vamos lá. Questão número 9, né?
Questão número 9. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou até a questão 10, beleza? Eu vou até a questão 10. Aí amanhã eu faço a 11 aqui. E são quantas questões aqui? São 13. Caramba, é muita coisa. 14. Mas amanhã a gente tenta. Vamos ver o que eu vou fazer amanhã, que eu tô com o pessoal da PMDF aí. E a gente marcou de resolver as questões extravagantes amanhã, né? Vamos ver o que dá pra eu fazer. Vamos fechar aqui a questão... Deixa eu ver aqui. Vamos fazer essa de dano amanhã, então? Deixa eu ver se essa aqui é mais interessante. Não, vamos fazer essa daqui mesmo. Vamos lá. Vamos pra questão número 9, pra fechar a live. Tem 1 hora de live aqui. Vamos pra questão número 9, né? Entre as possibilidades... Mas aqui a vista dói, cara. Vamos lá para a questão número 9. Entre as possibilidades... Entre outras possibilidades, né, o crime de dano do artigo 63 do Código Penal é qualificado se cometido por 2 ou mais pessoas ou durante o repouso noturno. A FUNESP, pessoal, tem umas questões que, pô, pelo amor de Deus, né? É questão errada, né? Não há que se falar em qualificadora do dano dentro dessas circunstâncias. Veja que o dano vai ser qualificado se o crime é cometido com violência pessoa, grave ameaça. Deixa eu te chamar a atenção aqui. Aí o Tício chegou, cara. Rapaz, o Tício pegou... Ele arrebentou o carro do MEV. Arrebentou o carro do MEV. E eu te digo mais. Arrebentou com extrema violência. Entendeu? Danificou o carro todo, mas foi violento. Quebrava vidro, dava soco no capô. Muito violento. Há que se falar em dano qualificado? Sim ou não? Há que se falar em dano qualificado? Em tese? Sim ou não? Eu estou perguntando em tese, né? Não falei aqui por qual motivo. Ele usou de violência. E aí? Ué, mas o dano, o dano não é qualificado quando a gente lança a mão da violência? Sim ou não? Então, cuidado. Aí você está aí com o 63, abre aí no 63, isso, né? Abre no 63, cuidado para o examinador não armar uma pegadinha. Se liga que essa violência e a grave ameaça é em face da pessoa, beleza? Em face da pessoa, né? Então, ele usa de violência, né, em face da pessoa e ainda, veja ali, provocando um dano, né? Provocando um dano. É importante... Vamos supor, agora eu vou dar um exemplo muito interessante. Sabe aquele namorado? Sabe aquele namorado? Sabe aquele namorado? Sabe? Aquele namorado? Que é ciumento? Aí ele pegou com muita raiva. Ele tava com o celular da namorada na mão. Aí tava meio bolado lá que ele olhou no zap. Aí pegou, rapaz. Ele queria, né? Veja, quebrar o celular. Essa era a intenção dele. E ainda assim, provocar uma lesão corporal na menina. Aí ele jogou aquele celular com raiva para, sabe, para o celular atingir a vítima e ainda cair no chão. Veja que ele vai responder pelo dano, beleza, e ainda irá responder pela lesão corporal, não é isso? Então vai responder por dano qualificado, utilizou violência à pessoa, e ainda vai responder pela lesão corporal, porque a pena, veja, previsão, né, quando você fala do dano qualificado, detenção de 6 meses a 3 anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Entenderam ou não? Então vai responder pelo dano qualificado e, além disso, vai responder lá pela lesão corporal. Claro, né? Você vai ter aí uma lesão corporal no contexto de violência doméstica. Exatamente. Bacana? Em concurso formal, exato. Beleza? Importante, tá? Importante ainda quando a gente trata do dano, fica esperto, lá com a alteração da Lei 13.531, que inseriu o Distrito Federal em empresa pública, agora lá no rol do inciso 3, Lei 13.531, olha aí, 2017, né? Veja que agora dano ao patrimônio público do Distrito Federal e de empresa pública é dano qualificado. Professor, mas não era? Olha, eu tenho que te falar o seguinte, muito embora a doutrina tivesse o entendimento que o Distrito Federal, a empresa pública, ainda não se encontrava aqui no inciso 3, mas com base no princípio da igualdade, da isonomia, e aí, né, a inteligência dessa qualificadora era proteger bens públicos. Então, veja, tanto bens públicos dos estados como do Distrito Federal,
a doutrina entendia que dano ao patrimônio do Distrito Federal era considerado qualificado. Porém, o que acontece? Nem fala, contexto, né? Isso. O que acontece? O STJ entendia que o dano ao Distrito Federal e dano, né, ao bem público do Distrito Federal e dano ao bem público de empresa pública para o STJ era dano simples. Beleza? Porque Distrito Federal e empresa pública não se encontravam aqui no rol do inciso 3. Ano passado, essa discussão caiu por terra. Ano passado, essa discussão caiu por terra. Ano passado, essa discussão caiu por terra por quê? Porque o o Legislativo, né? Veja, foi editada aí a Lei 13.531 de 2017, incluindo o Distrito Federal em empresa pública. Agora, dano ao Distrito Federal em empresa pública é dano qualificado, beleza? Tá? Fica ligado aí. Veja que o dano ainda pode ser qualificado se for praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Isso é muito interessante. Professor, dá um exemplo. Rapaz, o Tício, ele comprou uma Land Rover, isso, jogador demais. E aí tem uma Land igual a dele, de um vizinho. Só que ele falou o seguinte, olha, só eu tenho que ter um carro desse aqui na minha rua. Esse vizinho não pode ter. Foi lá e danificou, quebrou o carro do cara. Então veja, o motivo é egoístico. Entendeu ou não? Então veja, eu teria um dano qualificado. Entendeu? Ele quebrou para só ele ter um carro daquele na vizinhança. Eu teria aí um dano qualificado, por motivo egoístico. Né? O dano pode ser qualificado também se é um prejuízo considerável para a vítima. Ô professora, dá um exemplo. Rapaz, eu tenho um Mévio, ele ganha um salário mínimo. Ele comprou o carrinho dele, rapaz, com tanto sacrifício, sabe? Tanto sacrifício. O carro é até antigo, mas, sabe, para ele vale tanto. E o Tício foi lá e danificou esse carro de forma dolosa, né? Danificou esse carro e tinha intenção. Então, veja, esse carro, para essa vítima que ganha tão pouco, o dano nesse carro causa um prejuízo enorme. Então, o dano ele pode ser qualificado se você for considerar a situação financeira da vítima. Entenderam ou não? Em relação ao bem que foi destruído. Se esse mesmo carro fosse de uma pessoa, né, veja, que ganhasse um alto salário, seria um dano simples e não qualificado. Por quê? Porque, ocorreu um dano sim, mas não causou um prejuízo significativo àquela vítima. Entenderam ou não? Então pode cair um contexto na sua prova em que a vítima ela tem um bem, né? Essa vítima, veja, a questão fala que a vítima ganha muito pouquinho, né? E aí, veja, tá aí você marcando dano simples, quando na verdade, se você for verificar, essa situação entra lá no inciso 4, né? Prejuízo considerável para a vítima, então tem que ficar ligado, né? Bacana? Tranquilo, né? Vamos caminhar. Em relação ao dano, também é uma questão muito importante. Veja que a pichação ela pode configurar dano e não crime ambiental. Professor, você joga pesado demais. Cuidado. Cuidado. A pichação, ela configura crime ambiental? Em regra? Em regra, sim. Em regra, sim. Né? A pichação em área urbana configura crime ambiental. Está lá na Lei 9.605. Mas você vai verificar que lá na Lei 9.605, ele fala lá pichar, não é isso? Aí fala lá monumentos urbanos, né? Edificações e monumentos urbanos. Não entra edificação rural. Então, tem o Tício pichando a porteira de uma fazenda. Eu tenho o Tício pichando a porteira de uma fazenda. Vai entrar em crime ambiental de pichação? Não. Porque lá fala em edificações urbanas. Entenderam ou não? Então, veja, se é uma edificação no meio rural, vai entrar no dano aqui e não lá. Entendeu? Essa é a demonstra total, né? Coloca um alfazer. Coloca aí um Alfa Zulu, né, guerreiro? Coloca aí, professor, essa tu me deu fácil demais. Isso, coloca aí, né? Então, veja, a pichação em edificação rural é dano e não crime ambiental, né? Isso, colocou. Vamos para 10, então. Vamos para 10. Vamos aqui meter o pau. Posso ir para 10? Você vai aguentar aí ou já pediu arrego?
Vamos lá então para a questão número 10. Tá, é importante, né? Importante. Quando a colega fala em relação à fuga do preso, né? Fuga do preso. Veja que eu tenho dois posicionamentos, né? Aquele preso que quebra, né? Joga duro com a cela, né? Para se evadir do local. Eu tenho um primeiro posicionamento do STJ, né? STJ com aquela pegada de que não há aí quando o preso ele danifica a cela para fugir, ele não tem o dolo, né, de provocar o dano à cela. Na verdade, o dolo dele é de fuga, joga duro. Então, para o STJ, não há que se falar em dano qualificado. Beleza? Não há que se falar em dano. Beleza? Qualificado por quê, professor? Porque a cela, né, é um órgão público. Deu para entender ou não? Isso, guerreiro. É um bem público. É isso aí. Deu para entender? Para o STJ não configura. Beleza? Entenderam? Esse é o posicionamento do STJ. Lado outro, para o STF, há sim dano qualificado. Por quê? Porque para o STF, veja, ele não tem direito de danificar o bem, né, para fugir. Beleza? Não é um direito, né? Veja, a fuga, né? O agente ele comete um delito se ele foge? Não. Se ele não usa de violência contra a pessoa, não. Mas veja, mas para essa fuga ele não tem o direito de danificar. Eu não poderia criar um direito dele danificar. Entenderam ou não? Bacana, tá? Então veja que para o STF há que se falar em dano qualificado. Entenderam ou não? Mesma coisa, né? Colocou viatura ali, é a mesma coisa. Deu para entender aí ou não? Que eu tenho dois posicionamentos, o STJ entendendo que não há que se falar em dano, porque o agente ele não tem aquele dolo, né, de danificar a cela. Na verdade, o dolo dele é de fugir, né? Deu para entender isso? E o STF entendendo que, muito embora a fuga não seja considerada um fato típico, a fuga sem violência, né, a pessoa, mas isso não cria um direito dele de danificar um bem público. O STF jogando pesado demais. Então, para o STF, é o dano qualificado. Entenderam ou não? Levantaram a bola aqui caro, eu já dei um bicão porque eu jogo pesado demais. E eu vou para a questão de número 10. Beleza? Isso aí, vamos embora. Professor, a pegada tá de monte. Professor, é o seguinte, ó, deixa eu te falar uma coisa, pode falar. Não, que eu, pago um curso aí, entendeu? Jogo duro aqui, curso em exercícios, mas, hoje tu tá jogando duro demais. Isso é o quê? É o aulão adelante, filho. Entendeu? É o curso que a gente faz, é o aulão adelante. Você vai no aulão, você ganha lá o seu material, pelo menos da minha parte aqui, eu refaço as questões aí, mas só que aqui eu tenho mais tempo, entendeu? Aí aqui eu vou linkando. Bum, 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 bum. Eu pego um aulão adelante só pra mim. Entendeu? Porque lá eles não deixam falar, não. Lá no adelante eles adoram me cortar. Não, tá bom, Zuki, tá bom. Porra, sabe, eu anoto tanta coisa. Quando você vê aquele meu caderninho na mão, é tudo isso aqui. Eu acho que eu vou conseguir falar, mas eu não consigo, né? Eu só pego as partes principais. Mas por que eu faço meu caderninho? Porque depois eu vou para a live com o meu aluno, e meu aluno tem o caderninho, e a gente refaz as questões. Beleza? Tranquilo. Vamos para a questão número 10, pra gente... Deixa eu ver aqui. Vamos para a questão número 10. Se der aqui, a gente vai aqui avançar essa porra aqui. Vamos lá. Isso. Vamos para a questão número 10, questão número 11. Vamos fechar 11. Beleza? Isso. Vamos fechar 11. Vamos para... Quem é que aguenta aí? Quem é que aguenta aí as duas questões aqui? A 10 e a 11. Se você falar que você aguenta aí, a gente vai partir pro pau. Beleza? Deixa só eu lavar aqui um pouquinho o meu rosto, porque eu tenho que falar para vocês o seguinte, que minha vista tá ardendo aqui. Eu já volto. Pera aí, segura aí a onda aí. E beber uma água também, né? Vocês estão me sugando hoje.
Agora sim. Agora bebi água. Agora o pau vai comer até a questão número 11, hein? Vambora. Bebeu água aí também? Vamos pro pau? Vamos ou não vamos? Vamos então. A questão número 10. Vamos pra questão número 10. A gente para na 11, beleza? Vamos lá. O pessoal da PMDF que tá aí, vai assistir nessa aula, beleza? Eu sei que vocês estão jogando duro. Veja, questões tudo importantes que pode cair na PMDF também, tá? Não é só... É claro que as questões aqui estão um pouco mais pesadas, né? Que essa turma é uma turma de delegado, o jogo é pesado demais. Mas veja, vocês estão no nível, né? Eu já deixei vocês no nível bom aqui do pessoal do DF. Então dá para acompanhar a aula aí muito tranquilo, que eu sei que vocês estão acompanhando. Vamos para a questão número 10. Em relação aos crimes contra o patrimônio, pode-se afirmar que a diferença entre furto mediante fraude e estelionato reside na forma pela qual o agente se apropria da coisa. Pois, enquanto no primeiro a vítima não percebe que a coisa lhe está sendo retirada, no segundo a própria vítima que entrega a coisa ao agente. A VUNESP, né, ela fez essa questão, não concordei muito não, tá? A questão correta, né, se é acordo com o gabarito deles, mas quando menciona assim que a vítima não percebe que as coisas estão sendo subtraídas, veja, aqui eu entendo mais pelo aquele furto mediante destreza, né? O agente vai lá, puxa a carteira, a vítima não percebe que a coisa está sendo subtraída, né? Eu dei uma viajada aqui, vou fazer o quê? Eles consideraram a questão correta, né? Mas esqueceram que, na verdade, isso aqui está fazendo referência ao furto mediante destreza, não ao furto mediante fraude. Beleza? Eu olhei de novo o gabarito, tá lá, tá correto. Eu falei, rapaz, será? Bem, enfim, eu tô falando para vocês aqui, né? Eu discordei, agora eu também entendi mal redigida. Mas vem cá, vamos lá então. Eu vou te chamar no PC para dizer duas coisas. Primeiro, no furto mediante... Isso, tá meio estranho. Bem, mas eu estou falando para vocês, né? Porque se quiser, você vai lá dar uma olhada nessa 2015. Acho que foi da Defensoria. Não sei se foi... Acho que foi Defensoria de Mato Grosso do Sul. Ou da Polícia... Acho que foi a Polícia Civil, né? 2015, sei lá. Eu sei que eles consideraram correto, eu discordo. Mas vamos lá. Bem, primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Furto mediante fraude. O agente ele utiliza de uma fraude para subtrair o bem. É aquele agente que chega dentro de uma relojoaria e fala o seguinte, né? A vítima coloca relógios em cima da mesa para ele olhar. Ele fala o seguinte, e aquele outro relógio ali? A vítima vai olhar. Quando a vítima vai olhar, ele subtrai. Furto mediante fraude. Beleza? Tranquilo? Tá. Qual a diferença do furto mediante fraude e o estelionato? No estelionato, esse mesmo agente chega à loja e ele diz que quer comprar um relógio. Aí ele chega lá com a identidade falsa, dá essa identidade à pessoa, a pessoa faz o cadastro e a pessoa entrega o relógio a ele. Dá para entender que no furto mediante fraude, eles utilizam uma manobra para retirar a vigilância da vítima? Entendeu não? Dá para entender? Beleza. Aí ele subtrai a coisa, por isso que é furto mediante fraude, porque ele tem que subtrair. Entendeu? Por isso que é furto mediante fraude. Ele subtrai. Ele usa uma manobra, reduz, né, a atenção da vítima, né? Veja, retira aquela vigilância da vítima e ele subtrai. Furto mediante fraude. Se a vítima entrega o bem induzido a erro, aí eu tenho estelionato. Entenderam? Ele chega lá, deu a carteirinha de identidade dele falsa, a vítima entregou a coisa, estelionato. No estelionato, a vítima induzida a erro entrega a coisa. No furto mediante fraude, a vítima ela acaba tendo a sua esfera de vigilância reduzida, né? Veja, o agente consegue reduzir aquela esfera de vigilância da vítima e ele vai subtrair a coisa. O que é aquilo ali? A vítima olhou ali, subtraiu, entendeu? Dá para você entender que tanto no furto mediante fraude como no estelionato, o agente já chega na loja querendo o bem? Deu para entender isso? Então o dolo no furto mediante fraude e no estelionato, o dolo é antecedente. Coloca, guerreiro. Coloca aí, né? Ponto comum entre os dois delitos é que o dolo é antecedente. Tanto no furto mediante fraude como no estelionato, já chega com a intenção de ter a coisa. Agora, muito interessante, porque eu vou aproveitar e vou puxar um link. Eu vou puxar um link porque existe um outro delito que é um pouco parecido. E você tem que tomar cuidado.
que é a denominada apropriação indébita. Agora, veja, o agente chegou na loja, ele pediu para olhar os relógios, beleza? E ele não quer ter, ele não chegou lá com a intenção de subtrair o relógio ou induzir a vítima a erro, não. Ele só foi experimentar o relógio, ele foi experimentar, olhou, bateu umas fotos do relógio, publicou. Ele adora publicar. Publicou no Instagram. Aí, quando ele deu uma publicada, enquanto ele estava lá, né, dando uma olhada no espelho e tal. Aí ele, será que a galera gostou? Quando ele olhou, 300 curtidas, ele falou, opa! Rapaz, a galera se amarrou. Caramba! Mas eu não tenho dinheiro para pagar isso. Veja, ele botou a mão no bolso e aí ele viu que não tinha dinheiro. Eu estou falando, ele não chegou lá já sabendo que não tinha dinheiro, não. Ele botou a mão no bolso e viu que não tinha dinheiro. Aí ele falou, mas mesmo assim, eu quero ficar com esse bem. Dá para você entender que agora o agente, ele tem a vontade de ficar com o bem quando ele já está de posse da coisa? Se dá para você entender, você coloca aí, professor, eu entendi. Eu entendi agora que ele quer o bem. Veja, ele quer aquela coisa e essa vontade nasceu quando ele já estava com a coisa, né? Ele já estava com a posse da coisa, né? Do bem. E aí nasceu essa vontade dele agir como se proprietário fosse. Coloca aí, guerreiro, se você entendeu isso. Coloca aí que eu vou dar a questão da sua prova. Sim, se você entendeu isso, esse dolo é um dolo antecedente ou um dolo subsequente? É um dolo que ele chegou na loja com a vontade de ter a coisa para si? Ou foi um dolo que nasceu depois que ele estava com a coisa? Então, se liga, na apropriação indébita, o dolo é subsequente. Isso. Na apropriação indébita, o dolo é subsequente. Beleza? Tranquilo. Veja que há situação em que, se você for verificar, pode ser um estelionato. Olha só, o agente chegou numa loja, aí ele pediu para testar um veículo. Aí ele deu a identidade para o dono da concessionária e foi lá testar o veículo, realizar o chamado test drive. E o dono da concessionária deu o carro na mão dele. Eu te pergunto, primeira coisa que eu te pergunto, se o dono da concessionária deu o carro na mão dele e ele deu uma identidade falsa, inclusive, lá para realizar esse test drive, eu tenho aí, pela técnica que eu te ensinei, eu tenho furto mediante fraude ou tenho estelionato? Pela técnica que você aprendeu agora, que é a técnica que você tem que levar para a sua prova. Depois eu te explico. Eu tenho aí isso, coloca isso. Por que estelionato? Porque a vítima induzida a erro que entregou a coisa. Beleza? Tranquilo? Isso. Estelionato, isso. Beleza. Tranquilo. Agora vem aqui comigo. Bem, professor, estelionato, isso. Se cai uma questão dessa na prova e não fala nada em relação ao que eu vou falar agora, você tem que entender para o estelionato, que inclusive caiu na magistratura lá do Rio Grande do Sul. Uma situação dessa. E a resposta foi estelionato. Por quê? Foi na técnica. Agora, se a prova perguntar segundo o STJ, mesmo que a vítima tenha entregado bem, segundo o STJ, aí você vai jogar lá no furto mediante fraude. Por que no furto mediante fraude? Porque essa decisão do STJ é uma decisão que se baseia em política criminal. E essa decisão, ela foi dada em sede de recurso especial, né? Recurso especial 672-987, né? E o STJ, veja, por razões de política criminal, no sentido de proteger, né, essas concessionárias para fim de recebimento de seguro, entendeu aí pelo furto mediante fraude, não é isso? E por que isso? Porque seguradora não paga estelionato. Deu para entender isso? A seguradora não paga se o prejuízo decorre de um estelionato. Entenderam? É por isso que o test drive, o STJ entende que não interessa se deu, não interessa se ele subtraiu, não interessa. É furto mediante fraude. Deu para você, sabe, numa prova discursiva, responder, jogar no estelionato, depois chamar no outro giro e mencionar por questão de política criminal, né, fugindo da técnica. O STJ entende pelo furto mediante fraude, considerando o grande prejuízo econômico, né, que pode ocasionar a economia
não é isso? Com as concessionárias, aí ganhando um grande prejuízo, né? Uma decisão de política criminal, né? E você, porra, você vai dar a técnica, você vai mostrar para o examinador que você sabe que aquilo é estelionato, e você vai mostrar para o examinador que há uma decisão do STJ baseada em política criminal. Entenderam? E você vai falar, por que estelionato? Porque a vítima entregou o bem, induzida a erro. Agora veja, o test drive eu posso ter furto mediante fraude sem necessidade de política criminal. Quer ver? O agente chegou lá, se liga na pegada, né? A gente está aqui 1h30 batendo forte, né? Já passeamos aqui, já. Ih, rapaz, a aula hoje tá... É jogo duro, hein, professor? Eu tô aqui, eu tô doido. É tanta informação que você joga pesado. É isso aí, né? Vamos beber água, vamos beber água. Professor, você falou que eu posso ter test drive, furto mediante fraude, sem essa questão de política criminal? Pode. Sabe agora, o Tício chegou lá na loja e aí ele falou o seguinte, aí a chave do veículo estava dentro do carro, beleza? Beleza. Aí o Tício chegou lá e falou, eu quero realizar um test drive. Aí o cara falou, mas qual carro? Porque aí tinha esse carro, né? Que tava lá na frente. Aí falou, mas qual carro você quer? Aí falou, aquele lá. Aí falou, vou lá pegar. Aí quando ele vai lá pegar, ele pega e entra naquele carro em que a chave estava lá, que o cara tava tomando conta e sai. Ele usou um ardil, tirou a esfera de vigilância daquela pessoa que estava, né, na concessionária e ele saiu fora. Aí eu tenho um furto mediante fraude dentro da técnica. Não precisa nem lançar mão de política criminal. Por quê? Porque agora ele subtraiu o veículo. E a vítima, induzida a erro, né, reduziu a esfera de vigilância da vítima, entendeu? Aquele lá. Aí o cara foi olhar. Qual? Olhou. Aí ele, entendeu, guerreiro? Entendeu, guerreiro? Então, é isso, né? E você sabia também que no test drive eu posso ter uma apropriação indébita? Sabia disso? Agora o Tício chegou lá. Entendeu ou não? Entendeu dentro da técnica? Test drive. Aí pediu para realizar o test drive. Beleza, ele queria só realizar o test drive. Aí quando ele estava dentro do veículo, que ele saiu, rapaz, mas que carro bacana, filho. Não vou devolver na concessionária não, vou ficar para mim. Olha só, o dono de ter o carro para si nasceu quando ele já estava com o carro. Entenderam? Aí, apropriação indébita dentro de um contexto de test drive. Entenderam ou não? Então veja, não se liga, calma. O STJ tem um posicionamento dele, mas no STJ eu posso, no test drive, eu posso ter estelionato. Na técnica, no test drive, eu posso ter estelionato, eu posso ter furto mediante fraude, eu posso ter apropriação indébita. Depende, né, de como ocorreu o contexto. Então, se dá um contexto de test drive, o cara chegou lá, entregou, né, o documento dele tudo certinho, pediu para realizar um teste, né, e depois, quando ele estava com o carro, veja, ele teve a intenção de ter o carro para si, tu não tem que ficar jogando estelionato, tu não tem que ficar jogando furto mediante fraude, não. Você vai jogar apropriação indébita, dentro da técnica. Aí tu chama no outro giro e informa que, por questão de política criminal, o STJ entende por furto mediante fraude. Entenderam ou não? Né? Aí o que o guerreiro está colocando ali, furto de uso. Veja, furto de uso, se ele usar o veículo, integrar o veículo dentro das condições, né, na sua integridade, você pode até ter uma questão de furto de uso. Mas veja, furto de uso ele tem que chegar lá já com a intenção de ter o veículo, né, furto dolo antecedente. Furtar o veículo para usar e entregar. Né? Aí você discute, e a gasolina que foi consumida, enfim, né, tem tudo isso, né? Não responde pelo carro, mas e a gasolina? Tem essa questão aí. Beleza? Então, deu para você entender? Deu para você entender? Deu para entender, né? Bacana. Vamos lá então. Vamos para a questão número 11. Vamos para a questão número 11. Isso. Gasolina, né? Valor ínfimo, isso, é exatamente isso aí. Aí tem essa discussão aí. Vamos para aqui para a questão número 11. Cadê a 11? Para fechar aqui a nossa live. Vamos para a questão número 11. Beleza? Eu falei que ia fechar 11. Vamos para a questão número 11? Vocês têm como encarar a 11 ou não?
Se falar que tem como encarar 11, a gente bate aqui. Vamos para a questão número 11. Não, antes mesmo de ir para 11, fica ligado, tá? Lá no furto com a causa de aumento do repouso noturno, sabendo sempre que a causa de aumento do repouso noturno não tem horário fixado, tá? Repouso noturno vai depender do modus vivendi lá das pessoas daquela localidade. Né? Se as pessoas ali costumam dormir por volta de 19 horas, eu posso ter repouso noturno aí. Beleza? Tranquilo. Outro ponto importante, quando eu trato lá do furto privilegiado. Veja que no furto privilegiado não há que se falar em aplicação do princípio de insignificância, né? Furto privilegiado é furto. Eu só tenho aí uma causa de diminuição. Quando a lei menciona pequeno valor, é aquele que não ultrapassa o quê? Um salário mínimo, beleza? Fica ligado também na súmula 511, né? Súmula 511 entende que há possibilidade da aplicação do furto aplicação do privilégio no furto qualificado, desde que a qualificadora seja de ordem aqui, objetivo, modo de execução, não é isso? Por exemplo, furto com abuso de confiança não poderia ser um furto privilegiado e qualificado pelo abuso de confiança, porque a doutrina entende que o abuso de confiança é qualificadora de ordem subjetiva, beleza? Legal, se liga aqui. Já viu lá no furto? Pega aí, né? Aproveita que eu estou empolgado. Já viu lá no furto que o furto pode ser qualificado com destruição, rompimento de obstáculos? Já viram isso? Então se liga, STF, STJ. Se quebra o vidro do veículo para subtração de algo que está dentro do veículo, o STF, STJ vem entendendo que vai responder por furto qualificado pelo rompimento. Beleza? Tá tendo esse posicionamento, né? Você tinha uma discussão na doutrina, mas o posicionamento está sendo esse. Outro ponto importante. Veja, ele menciona lá, com destruição ou rompimento de obstáculo. Se o agente retira telhas para entrar numa residência, né? Se ele retirada de telha não configura rompimento de obstáculo. Retirada de telhas não configura rompimento de obstáculo. Professor, mas não seria escalada? Poderia ser. Se é uma força normal, você pode até ter escalada, se o agente escalou para chegar até em cima daquela residência. Mas estou falando que a retirada de telhas não configura rompimento de obstáculo, como também o agente que acaba desparafusando uma janela. Desparafusou para entrar dentro de uma casa, ele desparafusou a janela. Há que se falar em rompimento de obstáculo? Não. Né? Veja, retirada de parafuso não configura rompimento de obstáculo. Beleza? Aquele furto que eu acabei falando com vocês, né, que tem que falar rápido, mediante o abuso de confiança, né, que é uma qualificadora de ordem subjetiva, veja que recebe um nome, né? É o chamado famulato, né? Famulato, furto com o abuso de confiança. Outro ponto importante, acho que eu já tinha falado, em relação à causa de aumento lá do repouso noturno. Tá? Posicionamento firme no sentido de que o repouso noturno, a causa de aumento, se aplica também às qualificadoras. A oposição topográfica não inviabiliza a aplicação da majorante às qualificadoras. Tanto é que é possível também uma aplicação do privilégio às qualificadoras. Né? Então veja, tanto a majorante como também o privilégio. Beleza? Importante. E repouso noturno ainda, a STJ entendendo que não há necessidade que a casa esteja habitada. Né? Importante aí. Tá. Outro ponto importante que vai cair na sua prova agora é em relação ao abigeato, né? É em relação ao abigeato. Se quebra o vidro do carro para subtrair o quê? Para subtrair o carro que ele está falando? Se quebra o vidro do carro para subtrair... não tá dando para ler aqui porque não tá dando para ler. Veja, o STJ vinha oscilando para subir o próprio carro. O STJ vinha oscilando nessas decisões. Mas se ele quebra o vidro do carro para subtrair o próprio carro, o furto aí é simples, né? E agora, se ele quebra o vidro do carro a última decisão foi nesse sentido. Se ele quebra o vidro do carro para subtrair algo que está dentro do carro, o furto vai ser qualificado, o STJ e o STF nesse entendimento aí. Na verdade, você tinha uma discussão porque ofenderia o princípio da proporcionalidade. Quer dizer que se ele quebra o veículo para levar o veículo, é simples. E se ele quebra o veículo para levar algo que está dentro do veículo, é qualificado? Não ofenderia o princípio da proporcionalidade?
Então, veja, deveria se considerar simples também. Tinha essa discussão. Mas para o STF, STJ, se ele quebra o veículo para subtrair o próprio, ou se ele quebra o veículo para subtrair algo que está dentro do veículo, o furto é qualificado. Na verdade, pessoal, até para falar por amor à sinceridade, eu já vi decisão do STJ entendendo pelo furto qualificado, inclusive quando a gente quebra o veículo. Tem até decisão nesse sentido aí. Não sei se vocês também já visualizaram essa decisão aí do STJ. Então, quanto ao veículo, você tem uma oscilação, né? Agora, quanto a essa questão de objetos que está dentro do veículo, o STJ e o STF já se posicionaram que não há que se falar em ofensa princípio da proporcionalidade, não. Tem que estar ligado. Veja aí no 155, parágrafo 6º, ele trata aí do abigeato, não trata? Do abigeato? Cuidado, né? Cuidado. Veja, abigeato, né? É importante, quando você trata lá do abigeato, que no abigeato, se liga, animal de produção, né? Animal de produção, não inclui aqui cachorros e gatos domésticos. Então, se o agente furta um cachorro, furta um gato doméstico, não há que se falar nesse furto qualificado aqui, beleza? Você tem furto simples, mas não lá o abigeato, tranquilo? Fica ligado aí, beleza? Se liga também lá na súmula 567, que fala lá que o sistema de vigilância é realizado monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só não torna impossível a configuração do furto. Tranquilo? Vamos lá então? Tá. Vamos então para a questão de número 11, né? Para a questão de número 11. Isso, para a gente fechar aqui. Tá. Questão de número 11 eu já bati direto com, né? Acho que não precisa nem ficar batendo muito, mas vamos lá. Já falei muito sobre essas questões, essa questão aqui. Vamos lá. Aquele que com prévia intenção de vantagem patrimonial seduz outra pessoa, convidando a praticar a prática de ato sexual, e durante o coito amarra a vítima ao leito, impossibilitando a sua reação a fim de que possa subtrair de pertences pessoais, dinheiro, telefone, celular e automóvel, comete o crime de roubo. Vamos lá, deixa eu ver aqui, amarra a vítima, convidando a praticar ato sexual, e durante o coito amarra a vítima, impossibilitando a reação, e depois subtrai, eu tenho roubo. Eu tenho roubo aqui. Tá aí na área. Eu tenho roubo com violência imprópria. Tá aí na área, roubo com violência imprópria. Veja isso. Eu tenho roubo com violência imprópria. Roubo com violência imprópria por quê? Veja, eu tinha já falado isso. Isso, né? Uma questão parecida na OAB, que inclusive a gente vai resolver lá no aulão adelante, delegado agora lá do Rio Grande do Sul. Essa questão de amarrar a vítima, eu tinha falado isso, né? Quem assiste minhas lives matou a questão. O agente que amarra a vítima na cama, o agente que coloca sonífero na bebida da vítima, o agente que tranca a vítima no banheiro e depois subtrai a coisa. A violência imprópria, quando ela é empregada antes da subtração, eu tenho roubo. Mas eu posso ter uma violência imprópria empregada após a subtração. Vamos pegar esse exemplo aqui? Vamos. O agente agora se apoderou de um relógio da vítima. Aí a vítima falou assim, eu vou dar uma descansada, vou dar uma dormida. Aí a vítima deitou. Quando a vítima deitou, ele foi lá e amarrou a vítima. Pra quê? Pra ele sair do local. Entenderam? Aí depois a vítima tá lá amarrada. Se a vítima acordar, ela não tem como sair. Entenderam? Então veja, aí o agente vai e sai do local. Aí eu tenho furto. Copo da vítima. E a vítima vai e bebe, né? Aquela bebida, mas ele já está com a coisa. Eu tenho furto também. Beleza? Então, pessoal, não dá mais pra gente continuar aqui, né? A bateria aqui já chegou. A pegada aí, não tem nem... Aí... Pegada foi de monstro total, né? 1h50 de live, né? Então... Depois eu tento voltar nessa questão 11 aqui. Beleza? Aqui tem o roubo. Tranquilo? Porque a violência imprópria ela foi empregada antes, né? A gente linkou bastante. Faixa preta total, né? Tô aqui, cara. Até bebendo minha aguinha aqui, né? Show de bola. Mas a gente pegou firme hoje, né? Bacana. Isso é o que eu faço de coração aí, pessoal da PMDF, pessoal delegado, né? Rio Grande do Sul, né? Agora domingo. É isso, né, pessoal? Então eu fico assim analisando, às vezes as pessoas ficam falando, né? Falam demais, né? Mas ninguém vem aqui botar a cara, resolver questões com o aluno, ensinar o aluno macete, né?
ninguém vem, né, para botar a cara para falar, né? Às vezes eu dou uma desabafada aí que tem muita gente que joga a conversa fora, né? A inveja é assim, né? Mas é isso, a gente vai aí, o Adelante crescendo, né? Não ligo para o que as pessoas falam. Tem muita gente aí com que a portaria com status pensando, né? Com status de norma constitucional, mas é uma mera portaria, né? Eu quero ver aqui bater de frente nos aulões, resolvendo exercícios, né? Porque aqui você tem que ter didática. Não adianta você falar certo e errado, certo e errado, por quê? O aluno quer saber, não é isso? Então é isso, pessoal. O aulão Adelante é nessa pegada aí. Claro, não tem como, né? No aulão Adelante eu tenho 1 hora para resolver todas essas questões, desde aquelas de ontem. Então não dá. Eu faço o que eu posso lá. Mas aí depois na live a gente vem batendo aqui, eu venho dando todos os detalhes que eu queria falar no aulão, porque não dá. Aí depois eu venho aqui fazendo a live. Então pode ter certeza que você que acompanha, que faz o aulão Adelante, você vai ter o seu material. E depois a gente vai refazer as questões, né? E aí quando a gente for refazer as questões, aí você vai com mais calma, dando a sua ajeitada lá. Tá? Veja sobre o aulão de Minas Gerais. Ué, o aulão de Minas Gerais está quase esgotando. O aulão de Minas Gerais está quase esgotando, pô. Há dúvidas de que a gente vai fazer o aulão Adelante em Minas, que o site está quase esgotando. Nós estamos vendendo, tem uns 2 meses que estamos vendendo Minas. Quem é que não sabia